Bom dia, parte 2 de como dar bom testemunho como filhos de Deus. E o ponto número 2 é: vamos ser íntegros, honestos, sinceros. Ao continuarmos a olhar para Daniel, vemos que ele subiu na escada da vida, subiu depois no seu trabalho no reino babilónico. Ele até serviu o próprio rei. Hoje vemos que Daniel chegou a ser um dos 3 líderes babilónicos. Mas havia alguém no reino que não estava contente. Havia alguém que estava contra o Daniel e eles não estavam contentes em ter um imigrante, se bem que foi forçado, não é? Porque ele foi cativo, a dirigir o povo. Mas estas pessoas não conseguiam encontrar uma falha em Daniel ao ponto de ele ser despromovido. Podemos ver que a integridade, a lealdade e a honestidade de Daniel no final teve bom pago. Quando lemos esta história em Daniel, né, capítulo 6. Ao longo dos anos, o compromisso de Daniel a honrar o rei desenvolveu no seu trabalho e desenvolveu o seu caráter. Como resultado, ele era um homem muito bom, muito limpo e muito reto, para que os seus inimigos o pudessem derrubar. Daniel tinha o tipo de integridade que todos nós aspiramos ter. Ele simplesmente fez o que era certo, e o resultado estava quase a se realizar, fazendo o segundo no comando do reino babilónico. Assim como Daniel, o nosso alvo como filhos de um rei seria ter um recorde de comportamento que ninguém poderia encontrar falhas. Mas integridade também significa fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está a ver. Integridade significa não levar para casa um alfinete ou uma caneta do meu local de trabalho. Significa não levar extra tempo nos intervalos de trabalho ou pôr despesas extras para reembolso, até mesmo se todos os colegas o fazem. Integridade significa viver como se o próprio Jesus estivesse ao nosso lado, em carne e osso. No livro de Tiago vemos que devemos ter gozo no meio de tentações, né? Então, quando somos tentados a roubar uma coisinha que pensamos isto não faz mal. Em Tiago 1, versos 2 a 4 diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Assim como Daniel, as nossas vidas devem ser cheias de integridade, de maneira tal que um dia possamos estar exatamente onde Deus quer que estejamos para o glorificar. Daniel capítulo 6, versos 1 a 13, nós lemos: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício algum ou culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Abrem as vossas Bíblias, Daniel capítulo 6, e continuem a ler este versículo, este capítulo. É a história de Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Uma história muito linda, mas até aqui nós vemos que Daniel foi íntegro, eles não conseguiam encontrar defeito na vida dele, e então procuraram a religião dele, e é isso que muitos fazem hoje. Daniel foi íntegro na vida pessoal, mas também foi íntegro para com o seu Deus. E agora eu pergunto, como filho ou filha de Deus, és íntegro para com Deus? És íntegro no teu meio de trabalho, com os teus amigos, com a tua família?